Fala investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma super novidade que vocês vão gostar bastante. Como vocês podem ver, eu estou aqui no site da Ache Imóveis. Ou seja, pessoal, a partir de agora vocês poderão buscar os imóveis de vocês de leilão da Caixa Econômica Federal através do nosso site, de uma forma simples, fácil e rápido, seja no seu celular, no seu computador ou até mesmo no seu notebook. Então aqui estamos na home, tá, do site aqui. Temos aqui algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Fortaleza e Goiânia, tá? O que que essas cidades aqui faz? Se você clicar em São Paulo, por exemplo, você já vai direto para a área de busca da do site, tá? Então aqui já aparece todos os imóveis que tem disponível em leilão da Caixa Econômica na cidade de São Paulo, por exemplo. São 595 imóveis. Vou voltar aqui no início, tá? E vou estar mostrando para vocês uma outra coisa muito interessante e a partir de agora convidar vocês também, caso ainda não faça parte do nosso grupo de WhatsApp, basta clicar aqui em Quero Participar, que você já vai cair direto lá no nosso grupo de WhatsApp e receber a planilha que nós mandamos todos os dias, tá? Para os amantes de Excel que quiserem continuar usando a planilha, vão continuar recebendo normalmente aqui no nosso grupo de WhatsApp. Mas para aqueles que preferem utilizar o nosso site ou até mesmo o app, vão poder também usufruir dessa nova utilidade, tá? Aqui temos aqui algumas atualizações recentes. O que significa essas atualizações recentes aqui? São imóveis, tá, que teve algum tipo de atualização, seja no seu valor mínimo e consequentemente aqui na parte de desconto. Como provavelmente vai ser a primeira vez de vocês, tá, acessando o site, existe a opção de vocês se cadastrarem, tá? É só clicar aqui no botão de cadastrar e vocês vão colocar o nome de vocês, um e-mail, um telefone, uma senha e confirmar a senha de vocês, tá? E depois criar conta. Ao você criar a conta, você pode clicar aqui em entrar e aqui vocês podem logar com a conta de vocês que foi criada, tá? Eu vou entrar aqui com uma conta que eu criei nova, tá? Para mostrar algumas funcionalidades para vocês. Aqui estava com uma outra senha daquela outra conta e eu vou colocar a senha atual. Ou seja, se você colocar a senha errada, você também não vai conseguir entrar no site, tá? Uma vez que eu fiz o login, eu já posso ir para a minha aba buscar ou para o meu painel, tá? Primeiro eu vou mostrar para vocês a aba buscar. Clicando aqui na aba buscar, lembra que a gente tinha feito aquele filtro de imóveis da cidade de São Paulo? Olha ele aqui já. Ah, André, eu não quero mais São Paulo. Eu quero Rio de Janeiro. Eu consigo? Consegue. Tanto o estado do Rio de Janeiro quanto a cidade do Rio de Janeiro. Só selecionar e já vai aparecer aqui. Temos 5.254 imóveis disponíveis, tá? Eu vou tirar o filtro aqui do Rio de Janeiro para a gente trabalhar com o máximo de imóveis possíveis, tá? Percebam que a planilha foi atualizada hoje e nós temos 30.393 imóveis disponíveis em leilão no Brasil inteiro, só da Caixa Econômica, pessoal. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos aqui a aba de filtros. Tipo de propriedade, tá? Aqui nós temos todos os tipos de propriedade, como apartamento, casa, terreno, sala, galpão, comercial, imóvel rural, loja, sobrado, outros, prédio, gleba e gleba urbana.
Eu vou fazer um filtro aqui, bem simples, da gente estar procurando apartamentos e casa. Vou clicar em filtrar e percebam que aqui nós temos 29.065 imóveis encontrados nessas duas condições aqui. Aqui embaixo nós temos formas de pagamento. Nesse caso, nós temos aqui FGTS, parcelamento e financiamento. Talvez algumas pessoas vão se perguntar: André, mas a Caixa tem parcelamento? Sim, pessoal, é muito raro, tá? Mas pode acontecer. Eu mesmo já cheguei a ver um imóvel aceitando parcelamento, mas é algo raro. A gente quis colocar aqui porque pode acontecer, tá? André, eu quero imóveis que aceitam somente FGTS. Selecionei FGTS, clique em filtrar e aqui todos esses imóveis aqui aceitam a FGTS. Aproveitando que eu mostrei essa função para vocês, se vocês veem que ela aparece nesse imóvel aqui, eu já vou mostrar para vocês um pouquinho dessas descrições aqui, tá? Aqui nós temos o desconto, tá? Isso aqui é com base no valor de avaliação e valor mínimo. Isso aqui tudo é disponibilizado pela Caixa, tá? Então, nesse caso desse imóvel, 90% de desconto. Aqui temos o endereço onde é localizado esse imóvel, também é fornecido pela Caixa Econômica. Modalidade de venda, nesse caso aqui estamos falando de uma venda online e é uma casa em São Gonçalo, tá? Que fica no Rio de Janeiro. Aqui nós temos a quantidade de quarto, que é um quarto, e aqui a área privativa de 32 metros quadrados. Valor mínimo R$ 6.500, valor de avaliação estipulado pela Caixa Econômica, 65 mil. Como estamos falando de venda online, nós temos um cronômetro aqui, tá? Ou seja, esse imóvel se encerra daqui a 31 minutos, tá? Aqui temos um hiperlink, tá? Que ao você clicar nesse hiperlink, você já cai direto para o site da Caixa Econômica, normal. Vou fechar ele aqui e aqui eu tenho aqui um campo de tenho interesse, que mais para frente eu já vou mostrar para vocês como que funciona esse caso aqui, tá? Como exemplo, eu vou pegar um outro imóvel aqui no Rio de Janeiro, ou eu vou pegar esse aqui mesmo. Eu vou colocar esse primeiro aqui como tenho interesse, tá? Lembrando que eu não conheço esse imóvel, isso aqui é só um exemplo, tá? Porque mais para frente eu vou usar ele como exemplo. André, eu quero dar uma olhada se tem algum imóvel aceitando parcelamento. Vamos fazer um teste? Vamos clicar aqui só em parcelamento. Eu tirei apartamento e casa aqui, só para ver se a gente acha algum, tá? Clica aqui em filtrar. Não tenho nenhum, mas pode ser que um dia que você esteja procurando possa aparecer. Vou voltar os filtros aqui de apartamento casa. Vou colocar FGTS e financiamento agora. Posso deixar só financiamento? Posso. Coloco filtrar e aqui todos os imóveis que estão aceitando financiamento no site da Caixa na data de hoje. Lembrando que é casa e apartamento, tá? Então temos 2.779 imóveis. Isso no Brasil inteiro, pessoal. Vou tirar aqui o campo financiamento. Eu vou deixar somente flegado aqui apartamento e casa. E eu quero procurar imóveis, por exemplo, em licitação aberta. Apareceu aqui 1.678 imóveis em licitação aberta, tá? Os tipos de venda aqui é um padrão da Caixa. A gente tem o leilão SFI, licitação aberta, venda online, venda direta online, venda direta a FAR, primeiro leilão, segundo leilão e exercício de direito de preferência. André, não quero licitação aberta, eu quero venda online e venda direta online. Clique em filtrar e aqui estão todos os imóveis nessas duas modalidades, tá? São 20.947 imóveis.
Lembrando para vocês que a Acha Imóveis é uma imobiliária credenciada à Caixa, tá? Então, ao você arrematar imóveis na venda online e na venda direta online, ao você indicar a nossa imobiliária, nós ajudamos vocês com todo o pós-arrematação, tá? Ou seja, ajudamos vocês na emissão da guia de IPTU, de ITBI e também ajudamos vocês com relações a cartório, tá? Até o imóvel estar no nome de vocês. Vou tirar aqui a venda online e a venda direta online, tá? Para a gente ter mais opções de imóveis mais aqui para baixo. E aqui eu tenho um campo muito interessante aqui também, data de inclusão. Esse campo aqui, pessoal, é muito útil para a gente saber quais são os imóveis novos que entrou na Caixa a partir de uma determinada data. Por exemplo, nós estamos no mês de março, tá? Eu quero saber imóveis que entraram a partir do dia 1º de março. Então, eu clico no dia 1/3/2026, dou um filtrar, e aqui nós temos 1.649 imóveis que entraram agora no mês de março. Lembrando que eu ainda estou com o filtro de apartamento e casa, tá? Vou limpar esse filtro aqui, cliquei em limpar, ele limpa o filtro, clique em filtrar, ele volta à quantidade de imóveis anterior. Aqui nós temos o preço de venda, que é do leilão, tá? Temos valor mínimo e valor máximo. Isso aqui é muito interessante também. Por exemplo, eu quero trabalhar com imóveis com no mínimo, exemplo, 35 mil reais e com no máximo 120 mil. Clico em filtrar e aqui o próprio site automaticamente vai me trazer esses imóveis, tá? Aqui eu estou usando um filtro aqui também, que eu já vou mostrar para vocês aproveitando. Eu posso utilizar nenhum filtro aqui, e aí o site vai me trazer esses imóveis de forma aleatória, tá? Mas eu posso ordenar aqui pelo menor preço, por exemplo, que é o que estava. Então o menor preço de imóvel que a gente tem é R$ 35.023,89, ou eu posso renomear aqui do maior para o menor, tá? Então aqui o imóvel mais caro que nós temos aqui hoje é de 120 mil, tá? De valor mínimo. Isso aqui é um imóvel novo que entrou. Eu também posso ordenar por maior desconto, tá? Então percebam que hoje, se tratando de casa e apartamento, o maior desconto que nós temos hoje é 88%. Temos aí 19.148 imóveis, tá? Nessas condições aqui, desses preços mínimo e máximo que nós estamos trabalhando. E eu também posso optar aqui por mais recentes, tá? O que são os mais recentes, pessoal? Aqui percebam que ele vai se basear em quê? Na data de primeiro leilão e segundo leilão, tá? Ele vai se basear nessa data aqui como os mais recentes, tá? Que foram colocados aqui no site. Aqui eu tenho um outro campo que é próximo do encerramento. O que significa isso? Imóveis como leilão SFI e licitação aberta, eles vão se encaixar nesse campo aqui de próximos do encerramento. Por quê? Percebam que eu vou pegar esse primeiro imóvel aqui como exemplo. O primeiro leilão foi 9/3, ou seja, já passou. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 11/3. Qual que vai ser a próxima data de leilão desse imóvel aqui? No dia 13/3, ou seja, sexta-feira agora, tá? Esse campo também é muito interessante para saber esse tipo de informação. Eu vou voltar aqui para menor preço, que é o que eu geralmente mais gosto de utilizar.
Vou deletar as informações desses campos aqui que eu coloquei, tá? Para ter mais opções de imóveis para estar trabalhando para vocês aqui. Preço de avaliação, tá? Esse campo aqui é um campo que eu não costumo utilizar muito, tá? Mas funciona da mesma forma com o preço de venda, tanto o mínimo quanto o máximo. Ah, eu quero imóveis avaliados em no máximo R$ 100.000. Eu tenho ó, valor de avaliação 62, 65, 61.500. Esse campo também pode ser útil para vocês, tá? Aqui eu tenho aqui um outro campo muito interessante que é a área privada, tá? Com área privada de valor mínimo e máximo. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com imóveis entre 38 metros quadrados e no máximo 45 metros quadrados, tá? Que se encaixa no Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Aperto em filtrar e aqui ele me mostra que nós temos 10.317 imóveis nessas condições aqui de área privada. Lembrando que estamos com filtro ainda de apartamento e casa, tá? Vou tirar essas informações aqui e vou mostrar mais dois filtros para vocês. O filtro de desconto. Imagina que eu gosto de trabalhar com imóveis de no mínimo 35% de desconto. Eu coloco aqui 35, clique em filtrar e ele vai trazer para mim todos os imóveis acima de 35% de desconto, tá? Igual ou acima. Quero trabalhar acima de 50, eu posso. Coloquei 50 aqui, eu filtro e o próprio site vai fazer o filtro. Quero trabalhar com imóveis acima de 80% de desconto. Coloquei 80 e aqui aparece para mim os imóveis, 671 imóveis disponíveis acima de 80% de desconto. Isso aqui o site da Caixa não tem, tá, pessoal? Aqui também temos um outro filtro muito interessante, que é pela quantidade de quartos, tá? Esse filtro aqui também eu confesso para vocês que eu não costumo utilizar muito, mas ele é muito importante. Por quê? Alguns apartamentos, pessoal, hoje em dia, apartamentos de 36, 37 metros quadrados já são 2 quartos, tá? Então, é importante a gente filtrar por esse tipo de coisa também. Pode acontecer de ser um apartamento de 35 metros quadrados e ser um quarto somente, tá? Então, eu vou clicar aqui em 2 quartos ou mais, clico em filtrar e aqui aparece para mim essas opções, tá? São 24.861 imóveis nessas condições acima, com 2 quartos ou mais. Vou colocar aqui em qualquer, tá? Só para a gente ter mais uma base maior de imóveis. E agora, lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos algumas informações extras para mostrar para vocês? Eu vou clicar nesse imóvel aqui como exemplo que a gente colocou que eu tinha interesse, tá? Cliquei no imóvel. Aqui ele vai aparecer todas as informações, tá? Aqui é uma casa em Santa Luzia, São Gonçalo, o endereço, valor de avaliação, valor mínimo. Aqui também o valor mínimo e valor de avaliação. Aqui você pode compartilhar esse imóvel com alguém que você queira. Aqui você vai ver na caixa, que é aquele hiperlink que vai direto para o site da Caixa. Modalidade de venda, área privativa, quantidade de quartos. Perceba que, por exemplo, esse imóvel aqui de 32 metros quadrados informa que só tem um quarto somente. Tá? Aparentemente isso aqui, olhando por cima, se fala uma casa aqui, mas pode ser que isso aqui seja uma kitnet, tá? Mas teria que avaliar muito a fundo esse imóvel aqui para tentar entender se é realmente uma kitnet. O tipo de imóvel, a matrícula desse imóvel, número do imóvel. Se permite financiamento, nesse caso aqui,
não permite, mas ele permite FGTS, e parcelamento ele não permite, tá? Outros custos aqui é a questão de condomínio, tá? Nesse caso aqui, o imóvel, a Caixa, ela só assume tudo aquilo que excedeu os 10%. Dentro dos 10%, quem paga é o arrematante, tá? Tributos é de responsabilidade do comprador. Aqui estamos falando de IPTU, tá? Em caso de tributos aqui. Quando a gente pega a descrição, aqui ele fala que tem um quarto, área de serviço, banheiro, sala e cozinha. Agora tem um outro detalhe muito importante aqui, pessoal, que nenhum site que vocês acessam, que vocês conheçam, nem o próprio site da Caixa tem esse tipo de informação aqui. Esse tipo de informação aqui vale ouro. Por que vale ouro, André? Pessoal, isso aqui é um histórico desde quando o imóvel entrou no site da Caixa até a data de hoje. Então perceba que esse imóvel aqui entrou no site da Caixa no dia 28/2/2025, tá? Por quanto que esse imóvel entrou lá no dia 22/12/2025, tá? Por 12.569. E aí percebo que ao decorrer do tempo ele foi abaixando, até chegar no valor atual de R$ 6.500. Vai ter imóveis, pessoal, que vocês vão pegar, que vocês vão ver esse gráfico aqui, ó, ele abaixou e do nada chegou aqui, ele subiu. Abaixou, subiu, tá? Isso aqui é muito importante para que vocês possam acompanhar como anda o preço do imóveis que vocês estão sondando em leilão. Aqui temos um endereço fornecido pela Caixa também, tá? Desse imóvel aqui, a cidade, que é São Gonçalo, estado Rio de Janeiro, bairro Santa Luzia. Procurar no mapa. O que acontece se procurar no mapa aqui, pessoal? Ao clicar nesse procurar no mapa, o próprio Google Maps vai te levar para esse endereço aqui do imóvel, tá? Em algumas cidades, ou até mesmo em alguns estados, por exemplo, eu vou citar um estado aqui que é um pouco complicado, tá? Goiás, por exemplo. Grande maioria das cidades em Goiás não existe nome de rua, tá? E sim por quadra. E aí complica bastante para o Google Maps te levar para o lugar correto desse imóvel aqui, tá? Mas em outros estados, por exemplo, como São Paulo, algumas cidades em Minas Gerais, isso aqui funciona muito bem. Aqui, como por exemplo estávamos falando de Rio de Janeiro, em São Gonçalo, nós temos aqui outros imóveis na região, tá? Então a gente criou esse template aqui, que o próprio site te dá a opção de outros imóveis nessa região que estamos falando aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso painel. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos a aba painel? Pessoal, isso aqui também é muito importante, essa aba, tá? E aí vai ter algumas coisas para vocês aqui muito interessante. Quando eu falo de painel aqui, a gente criou uma espécie de Kanban. Para quem não sabe o que é um Kanban, geralmente a gente utiliza o Kanban para controlar tarefas. Ah, eu tenho o André, o João, o Pedro e a Maria. Beleza. Para o André fazer essa atividade, o João tem que terminar a dele, sabe? O João terminou a dele, ele move o card para o lado e o André começa. O André terminou a dele, ele move o card para uma outra aba que a Maria começa. A Maria terminou, a Maria move um card que o Joaquim, por exemplo, termina essa atividade. Tá? Isso aí é utilizado muito em empresas grandes. O que eu quis trazer isso aqui para os imóveis, tá? Lembra que eu coloquei esse imóvel aqui que eu tinha interesse? Eu vou começar a analisar esse imóvel, tá? Depois que eu terminei de analisar todo esse imóvel aqui, eu coloco ele aqui, ó, analisado. Por quê? Porque eu já sei que isso aqui eu olhei. Para uma pessoa que talvez vá olhar poucos imóveis, isso aqui pode não ser tão útil. Mas para uma pessoa que procura
muitos imóveis, tem muitos lugares que ela arremata, vamos dizer assim, ela pega em outras cidades, ou até mesmo uma pessoa que faz assessoria, esse tipo de campo aqui é muito útil. Vocês não têm ideia de como é útil, tá? Então, agora eu vou mostrar algumas novidades para vocês. Para quem utiliza a nossa planilha, temos lá a calculadora, tá? Que a calculadora também é uma mão na roda e ajuda bastante. E agora, como que eu faço para acessar a nossa calculadora? Eu vou pegar esse imóvel aqui de exemplo, tá? Aqui dos meus interesses, clico nele e aqui embaixo vocês podem ver que a gente já tem todo o layout da nossa calculadora. Para que ela funcione de forma automática, nós temos que preencher algumas informações. Então eu venho aqui em atualizar informações e aqui eu tenho a área do imóvel, o andar, o estado de conservação, excelente, bom, regular, ruim e péssimo. Eu vou deixar como regular. Quantidade de quartos, banheiro e vaga de garagem, eu vou deixar zerado aqui, tá? Não tem problema nenhum. Custos com reforma, eu vou colocar aqui R$ 8.000. Custos com registro, eu vou colocar aqui R$ 1.000, porque estamos falando de um imóvel de R$ 6.500, tá? Lembrando que aqui são valores fictícios. Outros custos, eu vou colocar aqui R$ 2.000, porque eu vou considerar que esse imóvel está ocupado e eu vou fazer uma desocupação amigável, tá? Condomínio mensal, esse imóvel aqui, por se tratar de uma casa, nós não temos um condomínio mensal, porque é uma casa de rua. O IPTU mensal, eu vou colocar aqui R$ 30. Prazo de venda, eu vou colocar aqui 12 meses. Valor estimado de venda, eu vou colocar como exemplo aqui o valor que a Caixa falou que esse imóvel vale, tá? R$ 65.000. Comissão de venda, geralmente, pessoal, é de acordo com os corretores da região, tá? Varia de 5%, 6%, tem corretores que fazem uma cobrança diferente, tá? Na venda do imóvel. Mas eu vou colocar como exemplo aqui 6%, tá? Então 0,06. Comissão do leiloeiro, eu vou colocar aqui zero, tá? Porque estamos falando de uma venda online, então não temos comissão do leiloeiro. E eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui em liquidez eu tenho muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. Vou deixar aqui como média, tá? A alíquota do imposto de renda eu vou colocar aqui 0,15, tá? E o ITBI eu vou colocar um padrão de 0,3%, tá? Que dá 3%. Risco jurídico, eu tenho essa abinha aqui também. Eu tenho o risco jurídico baixo, médio e alto. Eu vou colocar aqui baixo, tá? Custos com burocracia. Eu vou colocar aqui, imagina que a gente vai baixar aqui a matrícula desse imóvel, vamos precisar de fazer alguma diligência, eu vou colocar aqui mais R$ 300. Custos com advogado nós não temos, porque esse imóvel aqui a gente vai fazer uma desocupação amigável. Salvei os itens colocados aqui, venho aqui em resumo e aqui a minha calculadora, ela já fez todo o cálculo para mim, tá? Na nossa calculadora, pessoal, nós temos o lance mínimo, o máximo que a gente considera 15% a mais em cima do valor de arrematação, e aqui nós temos o lance manual, que eu já vou mostrar para vocês. Valor de arrematação, R$ 6.500. Comissão do leiloeiro não temos, porque é uma venda online. Assessoria não temos, porque nós que fizemos o curso do Eli aprendemos a arrematar os nossos imóveis. Mas, claro, você esteja fazendo esse cálculo aqui, porque você está prestando um serviço de assessoria para algum cliente, é só colocar a sua porcentagem aqui na aba de atualizar informações. O ITBI, a gente considerou 3%, R$ 195. Reforma, R$ 8.000. Custos com registro, R$ 1.000. Custos no processo, a gente colocou R$ 300.
e outros custos R$ 2.000, que é referente à desocupação amigável, tá? Então agora a gente já tem um total aqui de R$ 11.495. Aqui a gente fala de custos fixos, prazo de venda 12 meses, IPTU R$ 30 mensais, no ano R$ 360. Condomínio mensal não tem, porque é uma casa de rua, a gente não colocou. Então, até agora o total investido foi de R$ 18.355. Valor esperado de venda, tá? Então, colocamos 65 mil. Comissão de venda, 6%. Então, em cima desse valor, R$ 3.900. E ganho de capital à vista, que é R$ 6.996,75. Lucro bruto, R$ 46.645. Lucro líquido, já descontando imposto de renda, R$ 35.748. Depois eu tenho o ROI anual aqui, que deu 194,76%. Lembrando que aqui é só uma simulação e esses valores são fictícios. O lucro máximo aqui, o cálculo ele praticamente segue o mesmo, a única coisa que muda é que ele vai acrescentar mais 15% em cima do valor de arrematação, tá? E aí, consequentemente, aqui, os outros cálculos aqui, ele muda um pouco, tá? Como, por exemplo, o ITBI, ele pode mudar um pouco, tá? Porque é em cima do valor de arrematação. O ITBI, pessoal, em alguns estados ou cidades, né, ele é cobrado em cima do valor de arrematação, e em outros estados ou cidades é cobrado em cima do valor de avaliação. Cada cidade tem uma regra. Por mais que nós temos aquela normativa lá do STJ referente a essa situação, infelizmente algumas cidades ainda não seguem esse critério, tá? Lance manual, aqui você pode colocar um valor de acordo com o que você queira, tá? Então, lembra que o lance mínimo foi 6.500 e o lance máximo a gente colocou aqui 7.475, tá? Porque ele acrescentou 15%. Eu vou colocar aqui um valor de R$ 6.900. Percebam que a calculadora, ao eu colocar o valor, ela já fez todo o cálculo para mim, tá? E aqui embaixo ela já me mostra o ROI, já me mostra o lucro bruto e também o lucro líquido. Então essa é a nossa calculadora. Eu vou voltar aqui para o meu painel, tá? Para estar mostrando um detalhe muito importante para vocês, que aqui no painel eu acabei esquecendo de mostrar que nós temos os alertas, tá? O que é o alerta, pessoal? Eu vou vir aqui na minha aba buscar e vou criar um alerta junto com vocês, tá? Imagina que eu estou olhando imóveis da cidade de São Paulo em alguns bairros específicos, como a Liberdade, a Moca, Socorro. Para quem não conhece, fica na zona sul de São Paulo. Temos aqui Capela do Socorro. Vou colocar aqui também Santo Amaro, que também fica na zona sul de São Paulo. E a partir de agora eu quero criar um alerta. O que é esse alerta, pessoal? A partir do momento que eu criar esse alerta, qualquer imóvel novo que entrar nessas condições aqui, eu vou receber um alerta, tá? Eu vou colocar em criar alerta, eu vou digitar aqui São Paulo. Digitei São Paulo, receber atualizações, salvar filtro. Ou seja, qualquer imóvel novo que entrar agora, eu vou receber um alerta referente a esse filtro que eu criei aqui, tá? Aonde eu recebo esse filtro? A notificação você vai receber aqui, tá? André,
Mas aonde eu vejo os imóveis que chegou para mim novos dos alertas? Eu venho aqui no meu painel, alertas, percebam que aqui a gente tem aquele alerta que a gente criou, tá? Que é o estado de São Paulo. E aí os imóveis vão aparecer aqui embaixo. Um outro detalhe muito importante, pessoal, se eu clicar aqui no xizinho, some tudo, tá? Aí imagina que eu criei um outro alerta para a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Eu não conheço muito bem o Rio de Janeiro, pessoal, então eu vou selecionar aqui bairros aleatórios, tá? Irajá, Jacaré, Ramos. Eu vou pegar um último aqui, Bangu. A partir do momento que eu coloquei os dados aqui dos bairros que eu quero, tá? Vou em criar um novo alerta. Vou colocar aqui Rio de Janeiro. Salvar filtro. E eu já tenho mais um filtro criado. Imagina que eu estou lá na minha aba de busca e eu quero buscar por imóveis lá em São Paulo, com aquele filtro que a gente criou. Eu preciso criar um novo? Não. Eu posso vir aqui em salvos e olha os filtros que a gente criou aqui. Ó. É só eu clicar em São Paulo, por exemplo. Ah, não quero mais São Paulo. Vou colocar o xizinho aqui, ele apaga tudo, eu venho aqui no Rio de Janeiro e ele aparece para mim os imóveis do Rio de Janeiro. Beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo para mostrar o nosso site. Espero que esse site ajude vocês bastante na procura dos imóveis de vocês. E lembre-se, arrematou imóvel na venda online e na venda direta online, a ASH é uma imobiliária credenciada que vai ajudar vocês no pós-arrematação. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço desculpa por vídeo ser um pouco longo, mas é um site que tem bastante detalhe e muita coisa a agregar no dia a dia de vocês. Até um próximo vídeo e bom investimento a todos.